com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos entrevistando o ilustre advogado Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, que é doutor em Direito de Família e presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ele está sendo entrevistado hoje para falar sobre o atual panorama do direito de família no Brasil. Bom, doutor, família homoafetiva e parceria de paternidade são expressões criadas pelo senhor. Hoje, casais homoafetivos buscam pais ou mães para realizar o sonho de ter filhos, ao invés de buscarem bancos de sêmen. Inclusive, esses, digamos, fornecedores de material genético compõem o núcleo familiar. Recentemente, vi decisões do STJ que concediam o duplo registro de maternidade ou paternidade. Como tem sido o debate dessas questões em nossos tribunais? Tudo isso é muito novo, mas felizmente os tribunais têm permitido o avanço dessas concepções jurídicas novas, que são concepções novas e que a lei não faz avanços. Por exemplo, na questão homoafetiva, uma expressão criada pelo IBDFAM, né, se não fosse as decisões dos tribunais, porque quando o STF concedeu essa constitucionalidade das famílias homoafetivas, isso já tinha uma história por detrás disso, que era os tribunais estaduais já tinham julgado, nós já tínhamos escrito sobre isso, já tínhamos vários livros escritos sobre isso e, portanto, o STF apenas coroou essa nova concepção. Então, esses avanços eles têm sido feitos pela jurisprudência e pela doutrina, né? Porque, como eu disse, na legislação, os deputados, nós estamos num período de trevas na Câmara dos Deputados e não se aprova nada que tenha algum conteúdo moral diferente daquela moral religiosa que eles concebem. Então, tudo isso é muito novo. Então, a nova concepção da família parental, que isso nem tem uma concepção tão sexualizada dessa moral sexual, que são as chamadas a pluripaternidade, a multiparentalidade, né? Imagina, era inconcebível até um tempo atrás que eu tivesse duas mães e um pai, ou dois pais e uma mãe. Hoje já tem várias decisões de vários tribunais do Brasil todo, onde eu tenho o nome de duas mães ou de dois pais na certidão de nascimento de uma criança. Quer dizer, então até esse paradigma de que eu só posso ter uma mãe e um pai acabou, não é mais assim. E os tribunais e os cartórios, eles devem registrar a realidade. A realidade é essa. Tem gente que tem duas mães. Por exemplo, o primeiro caso da multiparentalidade no Brasil foi no Tribunal de Rondônia, foi quando uma criança criada pelo seu padrasto, quando chegou aos 20 anos, falou: olha, o meu pai é esse aqui que me criou, mas eu não quero tirar o meu pai registral e biológico. Então eu tenho dois pais. E pediu, e o tribunal concedeu: olha, essa pessoa tem dois pais, o pai biológico registral e agora acrescentando o outro, né? Então isso é muito novo, isso até assusta, dá medo, mas nós não temos que ter medo disso, porque a família hoje, ao contrário do que as pessoas dizem, ela está muito mais livre, muito mais autêntica, mais verdadeira, né? Não acho que ela está em crise, ela está em transformação. Ainda bem, porque se não tivesse se transformando, aí sim ela teria acabado, né? Que bom que os nossos tribunais, né, têm avançado nessas questões, né, doutor? O senhor defende a paternidade socioafetiva, né, cara? Acabamos de falar sobre isso, né? Também do IBDFAM. Isso, eu queria que o senhor explicasse o que significa e como ficam, né, os direitos sucessórios nessa paternidade socioafetiva. A paternidade socioafetiva é uma expressão também criada pelo IBDFAM, né, e que significa que os laços de sangue, nós chegamos à conclusão que os laços de sangue não são suficientes para garantir uma paternidade ou uma maternidade. Então, o pai socioafetivo é o verdadeiro pai, é aquele que criou a pessoa, o filho. Ele pode ser biológico ou não, registral ou não. Por exemplo, a paternidade adotiva, ela é uma paternidade socioafetiva, né? Aliás, a verdadeira paternidade, ela é adotiva, isto é, se eu não adotar o meu filho, mesmo biológico, jamais serei pai. Então, essa concepção de paternidade, ela transcende esses laços jurídicos e biológicos, né? Chegou-se à conclusão que a paternidade e a maternidade, quando nós falamos paternidade, inclui-se, obviamente, a maternidade. Uma função exercida. Isso advém, inclusive, de um conceito psicanalítico, né? A psicanálise interfere muito, pelo menos eu vejo o direito assim, nas concepções jurídicas, e, portanto, pai e mãe é quem cria, ou seja, quem exerceu a função de pai, a função de mãe.
né? E isso é o que interessa para que o sujeito se forme como sujeito, para que ele se estruture bem psiquicamente. É que tem alguém que exerça essas funções, que faça esse papel de pai, papel de mãe. Então esse é o verdadeiro pai, a verdadeira mãe. E isso nem sempre coincide com o registral, com o pai registral, ou com a mãe, ou com a mãe biológica, com o pai biológico, né? Mãe ou pai biológico. E aí nós criamos essa expressão, ou seja, esta paternidade, ela é geradora de direitos, que aí ela é possível declarar alguém como pai socioafetivo e daí nascer direitos. E os direitos sucessórios decorrentes daí são os mesmos decorrentes de uma paternidade biológica, né? Porque desde 1988, filho não é filho, não tem mais distinção entre filho legítimo e ilegítimo, todos os filhos são filhos. E uma vez filho, tem os mesmos direitos, né, de um pai biológico, de um pai registral. Mas a paternidade socioafetiva é preciso que a justiça assim o declare. E como a justiça vai fazer essa declaração? É preciso que demonstre que o pai efetivamente criou aquele filho. Né? E como têm sido os nossos tribunais com relação ao reconhecimento dessa paternidade socioafetiva? Já tem avançado bastante. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele já deu várias decisões nesse sentido. Né? Essa resistência vem sendo quebrada. Como isso é novo, não são todos os tribunais que têm dado, né? O Tribunal de Minas, que é um tribunal mais conservador, mas ele já começa a enxergar essa realidade, porque isso é nada mais, nada menos do que traduzir a vida como ela é, como diz Nelson Rodrigues, né? E a paternidade socioafetiva é a vida como ela é. Muito bem. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já.